Bom, prosseguindo nesse histórico da perseguição de Décio, né, como escrito por esse professor lá da cidade de Alexandria, tá bom? Ele está contando as perseguições. Acabamos de ver um exemplo interessante em que um homem estava perto de negar a fé e os soldados que estavam ali, que viram aquilo, se entregaram dizendo: não faz isso, vão morrer todos juntos, um testemunho maravilhoso. E agora, na página 59, tem o item 17 em algarismo romano, de outros mártires mencionados por Dionísio. E muitos outros foram despedaçados pelos pagãos nas cidades e aldeias. Desses, recordei somente um para fim de exemplo. Esquirion era intendente a soldo de um dos magistrados, ou seja, soldo, né, vamos dizer, de recolher impostos, tudo, como fazer um controle financeiro, tá bom? Seu amo o mandou sacrificar, o patrão dele. Né? Ser escravo naquela época, irmãos, era muito comum. Tinham pessoas que eram escravas para ter o que sobreviver, tá bom? E ter o que comer, às vezes. Como sobreviver, poder ganhar um dinheiro até. Os escravos não eram como esses escravos da época agora, dos africanos, né? Tinham pessoas que recebiam salário para ser escravos, tá bom? Então seu amo mandou sacrificar. E como ele não obedecesse, começou a injuriá-lo. Persistiu em sua negativa e o amo o maltratava. Como suportava tudo, este agarrou uma enorme estaca e, atravessando-lhe intestinos e entranhas, matou. Ou seja, provavelmente era alguém que levava a religião de uma maneira mais séria, o que os sacerdotes falavam. Igual existe pagãos hoje, né? Eu comparo, o catolicismo é paganismo. Vocês sabem que eu digo isso, não tem dúvida, né? Pratica purgatório e é a mesma religião de Roma. Então, e como você tem hoje? Você tem o católico que é praticante e tem o católico que é não praticante. Né? Hoje eles não perseguem mais porque no Ocidente, depois da Revolução Francesa, independência dos Estados Unidos, ninguém pode ser molestado por sua fé, tá bom? Mas falando só em termos de praticante, no paganismo também existia isso. Aquele que ele realmente acreditava naquelas imagens, né? E quanto mais imagens tivesse em casa, e outros só faziam o básico, né? Eram os não praticantes, tá bom? Ok? Então, esse homem deveria ser um praticante, porque você matar o seu servo, que normalmente era a pessoa que você tinha investido, tinha comprado. Tinham pessoas que compravam, por exemplo, ele era romano, ele comprava um servo grego, que falava grego, porque aquilo era útil para ele, ele ia trabalhar com essa pessoa. Ele não ia, escravidão na época bíblica, não é essa escravidão que nós conhecemos recentemente, não. Poderia ter maus tratos, mas a escravidão era diferente. Tinham pessoas que se apresentavam como escravos, se apresentavam como servos, tá bom? E prossegue, o item 2 agora. E que dizer da multidão dos que andaram errantes por desertos e montes e morreram de fome, de sede, de frio, de enfermidades, ou presa de ladrões e de feras? De sua eleição e sua vitória são testemunhas os que dentre eles sobreviveram. Como prova de todos, citarei também um só caso. Ou seja, ele já está agora fugindo para um outro caso. Isso aí, ele contou pessoas sendo presas na cidade. Tinham pessoas que saíam para as montanhas e eram capturados pelos bárbaros, porque os bárbaros estão atacando o Império Romano. Então você ia viver nas montanhas, fora das cidades, as cidades ainda eram muradas. Então era mais difícil dos bárbaros tomarem uma cidade. Mas se os bárbaros estão passando no campo e encontram uma aldeia... prosseguindo. Então encontram uma aldeia, um grupo de pessoas vivendo, plantando. Por que o texto diz que alguns morreriam de fome? Se eu tivesse que sair daqui da cidade, por exemplo, e vou para um local de mato viver,
não vou ter como sobreviver, eu vou acabar comendo uma planta errada, é muito difícil eu sobreviver, eu vou depender de alguém. Se eu não tiver ninguém que conheça disso, eu vou ter dificuldade para cultivar, eu vou correr risco de morrer de fome ou de doença. Tá bom? Então ele diz que muitas pessoas morriam de fome, de peste, tudo. Agora, ele fala também de pessoas que eles acabaram sobrevivendo. Alguns foram mortos por feras, tudo, ladrões, tá bom? Mas alguns acabaram sobrevivendo. Pessoas que iam viver, como contei, foi a história de Montano. Ele foi viver nas montanhas durante a perseguição. Tá bom? Essa era uma maneira de escapar. Okay? O item 3, ele diz: Queremon era já muito velho e era bispo da cidade chamada Nilópolis, tendo fugido com sua mulher à montanha de Arábia. Não regressou mais, e os irmãos, apesar de esquadrinhar bem por muitas partes, não puderam encontrá-lo nem seus cadáveres. Ou seja, foram pessoas que saíram para aquela região, as montanhas da Arábia, e era uma região bem desértica, ok? E eles, pelo jeito, morreram lá de fome. Bom, não foram mais encontrados, né? O item 4. Muitos são os que nessa mesma montanha de Arábia foram reduzidos à escravidão pelos bárbaros sarracenos. Deles, alguns foram resgatados com grande dificuldade e em troca de muito dinheiro, e outros não, até hoje. Então ele está dizendo o seguinte: os bárbaros escravizaram eles. Aí, por exemplo, você encontra um irmão que acabou, que daqui a pouco você encontra os bárbaros vendendo aqueles escravos, porque muitos bárbaros capturavam pessoas para vender como escravo. Aí você está andando num local onde tem escravos sendo vendidos pelos bárbaros, quem você vê lá? Um irmão em Cristo. Aí diz que eles foram resgatados, tiveram que os irmãos fazerem coisa para poder resgatar o irmão, para ele voltar a ser livre, né? E diz que outros eles nunca mais conseguiram resgatar. Diz até hoje, né, teria mais ou menos uns 4 anos isso que ele está escrevendo, né? Prossegue: e te expliquei isto, irmão, não é sem motivo, mas para que saibas quantas e que terríveis provas nos atingiram, e mais poderiam contar aqueles que mais experimentaram, ou seja, dizendo que teriam ainda muitas outras pessoas, né? Tá bom? Que teria acontecido. Bom, então essa é a parte histórica descrita por quem? Por esse bispo de Alexandria, esse professor de Alexandria que se torna bispo de Alexandria. Bom, como eu disse para vocês, ele era alinhado com Roma. Não? Ele era aliado normalmente daqueles grupos que durante a perseguição eles não morriam. Tanto que ele escreve esse livro 253, a perseguição de Décio já tinha até acabado. Como que ele sobreviveu à perseguição de Décio? A história não conta, mas as igrejas que eles chamavam de montanistas e novacianos acusavam eles, tá bom, de sobreviverem sacrificando, tá bom? Sobreviverem sacrificando, porque a perseguição de Décio, então, principalmente essas que eram as duas maiores cidades de Roma, Alexandria e Roma, a perseguição foi feroz, tá bom? A perseguição foi feroz. Bom, agora, como eu tenho dito, eles têm então um desentendimento com Novaciano, aquele homem que nesse período também ele vai criticar o batismo de recém-nascido que já vai estar sendo praticado por Roma. Veja o que o comentário diz. Dionísio se posicionou contra Novaciano e a divisão causada na igreja de Roma. Nós vimos que Novaciano separou-se da igreja de Roma exatamente pelo motivo daqueles que sacrificavam, né, e no final da perseguição eles retornarem à igreja normalmente. Novaciano exigia que eles passassem por um processo de prova
E vai ter um que nós vamos ver daqui a pouco que vai defender até que eles tinham que experimentar um novo batismo. Por quê? Porque durante a perseguição essa igreja funcionou. E os bispos que estavam lá sacrificando e trabalhando na igreja, ele estava batizando pessoas. Então, eles vão falar o seguinte, Novaciano vai dizer, um outro chamado Cipriano, também, que é um cristão autêntico, ele vai dizer, olha, essas pessoas, o batismo em água deles foi invalidado. Eles têm que experimentar um novo batismo. Eles chamam isso de foi batismo de herege. Quem te batizou foi um herege. Quem foi o herege? Ele estava sacrificando para sobreviver. Nós conhecemos, vamos ver a história desse Cipriano. Ele fugiu. Novaciano não conseguiu fugir, nós vimos, ele foi morto. Ok? Mas já esses, Cipriano fugiu. Vai ter outra perseguição mais à frente que ele vai acabar sendo morto. Eu deixei para contar a história dele no momento que ele é morto. Mas ambos vão estar criticando essa igreja de Roma e essa igreja de Alexandria. Então aqui eu já estou dizendo que ele se posicionou contra Novaciano e a divisão, que ele se separou de Roma. Ele não, com esse pessoal aí que cultuou o demônio, eu não vou entrar em comunhão com eles. Nós estamos separados. Né? E isso pode acontecer, e eu concordo com Novaciano. E outros historiadores vão dizer, eu também concordo com Novaciano, você não tem que ficar unido, tá bom, à igreja que está sendo dirigida, e vivia a situação de pessoas que sacrificaram ao demônio e agora estão lá como cristãos, como se nada tivesse acontecido. Eles tinham que passar por um período de provação. Né? E eu até aconselharia isso, se eu fosse você, aceitava um novo batismo. Esses que defendem isso, o que você passou foi grave, é uma exceção grave. Então aceita esse novo batismo. Eu te dou esse conselho. Esse conselho te diz, aceita esse novo batismo. Então esse período dessa divisão aqui, ela vai se estender pelos séculos seguintes, irmãos. É a divisão que nós temos hoje com os católicos e protestantes. Um ponto que nós sempre estaremos separados deles é a questão do batismo. O verdadeiro cristão, ele jamais vai aceitar o batismo de recém-nascido. E católicos e protestantes têm essa prática. O problema está nascendo aqui do batismo de recém-nascido. E Novaciano está se separando deles também, além desse problema, por outro problema. Qual é? Eles aceitavam sacrificar o demônio para não morrer. São eles que vão adotar o paganismo e vão organizar a igreja católica. São eles que vão defender o purgatório. Eu mostrei para vocês também que Orígenes, né, o mestre desse Dionísio, ele foi assim um dos primeiros homens, talvez muitos consideram ele o primeiro homem a defender uma purificação da alma após a morte no cristianismo, o que a Igreja Católica chama de purgatório. A necessidade de você, depois de morto, se livrar de alguma coisa, tá bom? E esse Dionísio, sabe quem vai ser? Vai ser o próximo, o que mais vai defender o ato de você pagar algum pecado, tá bom? Através de alguma ação sua ou oferta, o que vai ficar conhecido como penitência na Igreja Católica. Nós vamos ver textos aqui, esse Dionísio é o que mais vai fazer isso. Então é importante ver ele criticando o anabatista Novaciano, tá bom? É importante. O comentário prossegue. Dionísio é o primeiro a fazer uma clara defesa da penitência. Ele fez uso da história de Serapion, que havia morrido há cerca de 3 anos, como alguém que necessitava de penitência. Olha o nível da heresia. Esse aqui é um indivíduo que vai seguir a corrente católica, tá bom? E como eu disse para vocês, ele é da escola de Alexandria, uma escola herética, não? E ele já vai aqui dar um outro sinal, além de Orígenes, que era um mestre herege, nesse período já tinha morrido. Então, morreu exatamente nesse ano, 253. Então, ele vai aqui agora começar
vamos dizer, uma defesa dessa ação, para você entender o que é penitência. Penitência não é como alguns dizem, eles falam assim, lá na igreja de vocês também tem penitência, porque alguém quando peca, ele fica um tempo, tá bom, separado. Isso é uma penitência. Não é a penitência católica, tá bom? A penitência católica não basta a pessoa ficar sem comunhão, tá bom? Durante um tempo, por exemplo. O que a Assembleia de Deus faz? Né? Um exemplo, você vai ficar 3 meses sem comunhão, tá bom? Você tem que se mostrar arrependido, é isso. Você está arrependido, então você vai ficar 3 meses nesse tempo, pela razão que foi, e depois você volta em comunhão. É só isso, é você se arrepender e aceitar, tá bom? Um tempo que a igreja vai estar te acompanhando para ver se você realmente está arrependido. A penitência católica é diferente, isso só não basta estar arrependido. Não basta ter ficado um tempo com a sua comunhão interrompida, não. Não basta isso. Você tem que fazer alguma coisa. Né? Esse fazer alguma coisa é o que? É dar uma oferta para a igreja, é dar uma ajuda a um pobre, né? Uma esmola. Tudo isso faz parte de penitência. Ou então, carregar uma cruz, dar umas chicotadas. Tudo isso é penitência para eles. Alguma coisa que você faz além do seu arrependimento e do tempo que você fica sem comunhão. E isso a igreja cristã não prega. Não. Isso é penitência para os católicos. É isso que ele está defendendo. Tá bom? Então, esse Dionísio é o primeiro aí a defender assim, a penitência. E, vamos dizer, o segundo a defender o purgatório, né? Você fazer alguma coisa por alguém que morreu. Veja, relato de Dionísio acerca de Serápion. E com este mesmo Fábio, que se inclinava um pouco ao cisma, também manteve correspondência epistolar Dionísio, o de Alexandria. Depois de explicar muitos e diferentes pontos, entre eles o da penitência, nas cartas que lhe dirigiu ao referir detalhadamente aos combates dos que então acabavam de padecer martírio em Antioquia. Então ele está falando, por exemplo, vou citar os que sofreram martírio. Isso escreveu também a Novato, mas além disso, escreve aos do Egito uma carta sobre a penitência, na qual expõe suas opiniões acerca dos caídos, distinguindo graus de faltas. Tá bom? Bom, aqui Eusébio de Cesareia está falando da carta que Dionísio está escrevendo sobre essas pessoas. No tempo de Eusébio de Cesareia, o paganismo já está completo. Eles já acreditam em purgatório abertamente, até adotam o livro dos Macabeus, que é um livro que os judeus rejeitavam, porque ele tem lá texto que os Macabeus teriam feito oração pelos mortos, tá bom? Então ele era rejeitado pelos judeus. Nos dias de Eusébio de Cesareia, eles já aprovam esses livros, tá bom? Então, aqui Eusébio de Cesareia está escrevendo e está dizendo, olha, a penitência, que já era certamente comum entre eles, porque isso era comum entre os romanos, você tem que fazer alguma coisa, né, para você se livrar desses pecados. Pega essa pessoa aí que não anda, carrega ela até o templo lá de Diana dos Efésios. Um exemplo, você tem que fazer alguma coisa. Essas penitências eram comuns no mundo pagão. No mundo de Eusébio de Cesareia já era um mundo pagão. Nós veremos mais à frente que Constantino, ele nunca abandonou o culto pagão. Até o ano da sua morte, em 337, ou seja, de 312 a 337, ele continuou trabalhando, indo lá no culto pagão e sacrificando. E, ao mesmo tempo, era pontífice máximo da Igreja Católica. Isso não tem chance de ser verdade. Um homem que Deus tolerou, ele fez um bem tão grande pela igreja que Deus tolerou ele cultuar o demônio e cultuar Deus ao mesmo tempo. Isso não tem chance de ser verdade. Tá bom? Mas então Eusébio de Cesareia está relatando e já usando na defesa deles.
porque a igreja nesses dias já tinha penitência, né? Já tinha esqueleto. Nos dias de Eusébio de Cesareia, você entrava na igreja e tinha um esqueleto, só que ele dizia que era um esqueleto de Estevão. Esse esqueleto parece o mesmo esqueleto do templo pagão antigo. Não, esse aqui nós encontramos lá em Jerusalém, é o esqueleto de Estevão. Ou seja, a igreja católica, ela pegou o paganismo todo, isso não tem dúvida. Esse negócio de esqueleto era o esqueleto lá que eles usavam no templo pagão, que agora eles usam na igreja católica, nos dias de Constantino. Nós ainda estamos 60 anos antes. Mas ele está citando textos de 60 anos antes, dizendo, né, que essa prática de penitência, de pagar, né, se livrar de algum mal que você fez através de uma ação, isso é que é condenado até pelos protestantes. Né? Isso é que é condenado até pelos protestantes. E prossegue. Também, condenado pelos protestantes calvinistas, porque os protestantes luteranos e anglicanos, eles continuam acreditando, né, na penitência. Né? O que Lutero criticou na Igreja Católica não foi a penitência, foi o cobrar. Tá, para você conseguir esse perdão aí, você tem que pegar a sua terra, divide ela em 4 pedaços. Né? Uma vai para cada um dos seus 3 filhos e uma parte fica para a Igreja Católica. Essa é a tua penitência. Mas você só vai dar ela depois que você morrer. Mas para a Igreja Católica estava ótimo, porque ela passava a ser dele agora. Né? Pois bem, e prossegue o comentário. Também se conserva uma carta privada sua sobre a penitência, dirigida a Colon. Este era bispo da igreja de Hermópolis, e outra de repreensão dirigida à sua grei de Alexandria. Entre elas encontra-se também a que escreveu a Orígenes sobre o martírio. Né? Eles eram contemporâneos. Né? Orígenes, ele foi morto nesse ano de 253. Também aos irmãos de Laodiceia, aos quais presidia o bispo Telímetro, e aos da Armênia, cujo bispo era Merusanes, escreve-lhes sobre a penitência. Ou seja, ele está aqui usando que esse homem defendeu a penitência 60 anos atrás, sendo que nós sabemos que o homem ele já era de uma linha ruim. A escola teológica que ele fazia parte, isso está provado, é uma escola teológica herética. Pregava doutrinas horríveis. Eu tenho dito para você, não precisa nem repetir. Não pregava doutrinas horríveis. A escola de Alexandria já era uma escola herética. Tá bom? Inclusive com defesas, sinais do purgatório. É o que os historiadores falam, que a origem do purgatório é com Orígenes, um homem que foi preso, mas não morreu na prisão. Bom, então, e agora aqui está esse companheiro dele, praticamente o professor que o substituiu nessa escola. Interessante, ele está criticando as igrejas que se separaram de Roma, como a igreja dos Novacianos, né? Que é chamado na história de Novacianos. Eu comento, a penitência é o ato de alcançar o perdão através de alguma ação humana, e pode ser até uma oferta financeira. Não? Ou seja, não é só o arrependimento e durante esse período que ela vai ficar sem comunhão com a igreja. Não, isso só não basta. Não? Eu, certa vez, eu fui na casa do meu irmão, em Vila Velha, lá no Espírito Santo, e me deparei com uma situação interessante. Eu quis conhecer a cidade, né? Falei, Levi, tá vendo aquela pedra ali? Tem aquele convento lá em cima, né? Tipo a Igreja da Penha. Né? Vai lá de cima, você tem uma visão bonita. E eu fui subir. Você pode subir pela rua. Naquele dia eu não estava de carro. Você pode subir pela rua ou pode subir por dentro da mata, onde tem um caminho. Aí eu fui subir pelo caminho. Aí depois eu vi o nome do caminho, é Caminho da Penitência. E lá no final tinha uma placa. Eu bati até foto dessa placa, posso mostrar para vocês. Na crença católica, alguns pecados foram perdoados daqueles, né? Você que subiu essa ladeira da penitência. Então, você subiu uma ladeira, não? Você subir a escada da penha de joelhos, se você está se livrando de pecados, ou se você está fazendo isso por alguém, você está livrando alguém.
prossegue. Dionísio escreveu carta criticando as igrejas que rebatizavam os hereges. Eu tenho dito que eram os hereges nesse caso. Eram as pessoas que tinham sido batizados por bispos que, durante a perseguição, eles cultuaram o demônio. Esse debate ele vai se desenvolver com a Igreja Católica. Agostinho de Hipona, que era um filósofo, ele vai desenvolver a teoria que diz que a situação espiritual do bispo não interfere, né, no batismo. Por exemplo, o bispo ele poderia estar, naquele período, adorando o demônio. Ele está totalmente desviado. Mas a pessoa que foi lá ser batizada por ele, a fé dela não sofre interferência devido ao bispo estar nessa situação sacrificando aos deuses pagãos. Os católicos e os protestantes, inclusive, eles defendem isso, que Agostinho de Hipona, porque esse é o tema do debate que nós vamos estudar entre Agostinho de Hipona e os donatistas. O argumento de Agostinho de Hipona é esse. Por quê? Porque a mesma acusação que eles estão sofrendo aqui agora dos montanistas, dos novacianos, os bispos dos dias de Constantino, eles vão ser criticados pelos donatistas. E eram todos anabatistas. Então, quase 100 anos depois, Agostinho de Hipona ele quer trazer esses anabatistas para a Igreja Católica. E eles perdoam aquilo lá que eles fizeram, né? Envolvia outros temas, mas o tema que ele propôs o debate é esse. E a conclusão daquele debate, se você procurar o filme, né, da história de Agostinho com os anabatistas, exatamente ele está defendendo lá. A defesa a situação espiritual do ministro não interfere na fé do batizando. Se o batizando chegou ali, eu estou servindo a Jesus, eu quero aceitar Jesus sem conhecer as doutrinas, sem conhecer o que está acontecendo com esse herege que está batizando ele. Ele fala, o batismo dele é válido. O batismo dele é válido. E Novaciano e Montano falavam o seguinte, não, isso aí virou uma seita. Se o bispo está cultuando o demônio, aquilo ali deixou de ser igreja. Ele não se batizou numa igreja. Ele se batizou numa instituição pagã, que até abre a Bíblia, mas que pratica paganismo. Se cultuou o demônio, ele tem que descer do púlpito, tem que se consertar. Então, Novaciano, Montano, eles faziam essa crítica, né? Tá bom? E ele vai exatamente também criticar essa atitude de Novaciano. Como eu disse, ele era um professor pagão, um bispo pagão nesse Dionísio. Bom, veja o que ele diz, também citado por Eusébio de Cesareia, ok? Havia ele, pois, escrito anteriormente sobre Heleno e também sobre Firmiliano e todos da Cilícia, da Capadócia e, evidentemente, da Galácia e de todos os povos limítrofes, que daí em diante não estariam em comunhão com eles, por esta mesma razão, porque dizia, rebatizam os hereges. Ou seja, Dionísio, ele está falando de outros bispos também que falam o seguinte, esse negócio de Novaciano não aceitar o batismo dos hereges, isso está errado, a pessoa pecou, sacrificou, né? Mas agora já está arrependida, e ele vem dizer que as pessoas que foram batizadas por eles, quando eles estavam durante a perseguição, indo lá no templo e cultuando o demônio, que esse batismo não tem validade. Que isso? Isso está errado, tem validade sim. A questão era essa. Olha, eu digo o seguinte, se chega um membro na igreja e fala assim, não, eu fui batizado ali numa igreja, pastor, eles abrem a Bíblia, eles pregam Jesus tudo, mas ele também vai... ele participou aí de uma reunião, né, num templo satanista, num templo espírita. Né? O cristianismo não combina com o espiritismo. E era o que estava acontecendo lá em Roma e nas grandes igrejas. E aqueles que eram presos acabavam ficando, né, naquelas igrejas. Então, Novaciano está certo. Eu prossigo no comentário. Rebatizar os hereges significa rejeitar o batismo das igrejas pastoreadas por bispos que haviam sacrificado em templos pagãos durante a perseguição.
quando as igrejas cristãs verdadeiras recebiam membros vindo da igreja de Roma e de muitas outras que se acovardavam durante a perseguição. As igrejas que estavam divididas entre o padrão Roma e o padrão Nova Profecia estavam demonstrando isso através da rejeição do batismo mutuamente. Olha, nós estamos no ano 253, tá bom? Eu falei que essa divisão, mostrei historiadores, né, dizendo que essa divisão ocorria há 93 anos, lá nos anos 160 que eles colocam essa divisão. Já tinham essas igrejas que falavam, ó, vocês durante a perseguição, vocês cultuaram o demônio, vocês não eram para estar pastoreando essa igreja não. Eu falei, a igreja é minha, agora tu vai para outro local. E as igrejas se dividiam. Tá bom? As igrejas, já há 90 anos, é clara essa divisão. Então eu chamei aqui de padrão Roma e padrão Nova Profecia. Por quê? Porque há 90 anos atrás, lá no ano 160, tá bom? Quando Montano se separou dessas igrejas, a igreja dele, ele chamava ela de Nova Profecia. Ele fugiu para as montanhas, tá bom? Foi viver em locais do interior, onde não estava tendo perseguição. E a igreja dele, que era uma igreja pentecostal, foi chamada de Nova Profecia. Enquanto a igreja de Roma, que a história comprova, em todas as perseguições teve apóstata. Em todas elas. Não tem exceção. Todas as perseguições a partir de Domiciano, todas elas teve apóstata. Ainda mais nessa perseguição, 253, terminou a perseguição de Décio. As igrejas estavam cheias de apóstatas. Teve aqueles que fugiram. Nós veremos, né, Cipriano, que fugiu nessa perseguição, ele voltará, veremos o que ele vai enfrentar depois dessa perseguição, e ele depois vai ser capturado e vai ser morto. Não vai. Esse negócio de adorar o demônio, isso aí cristão não faz isso de jeito nenhum. Ok? Então essa questão é importante porque ela está sendo debatida até hoje.